Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. É assim que se inicia esta grande obra que eu estou trazendo aqui hoje para comentar um pouquinho sobre ela, falar um pouco da minha opinião e por que você deveria ler ela. Começando falando sobre a edição em si, é uma edição da Companhia das Letras, é de uma coleção bem extensa do Franz Kafka, toda com mais ou menos essa aparência aqui dessa capa, uma coisa mais moderna, uma coisa assim. Contudo, é uma edição muito interessante, por mais que ela seja simples, não possui ilustrações nem nada como em outras edições, mas ela possui uma qualidade muito interessante de material mesmo. Por mais que a capa seja brochura, é um material bom. As páginas em si também são páginas bem grossas, são páginas bem interessantes. Não são páginas daquelas brancas, 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 elas são amareladinhas, o que também ajuda um pouco na hora da leitura, né? Não cansa muito. A letra também não é algo nada muito grande nem muito pequeno, assim, não é nada que chegue a incomodar em algum momento. Até porque é um livro muito curto, então é algo que você consegue ler em um dia tranquilaço. A respeito da tradução, que eu acho que é um ponto muito importante em livros internacionais, né? Eu gosto muito de ler algumas obras do Dostoiévski, e isso é muito presente nas obras dele, que ele é um escritor russo. Então, para você pegar uma edição realmente boa, é necessário que ela seja traduzida direto do russo para o português. Algo que não acontece às vezes. É normal a gente achar edições, por exemplo, de um livro do Dostoiévski, né, uma literatura russa, traduzido para o português, mas tem uma interferência do francês assim no meio nessa passagem, né? E a Metamorfose não foge desse sentido, assim, dessa importância. Porque a Metamorfose é uma escritura do Kafka. O Kafka, ele era da atual República Tcheca, né? Na época, eu acho que era Praga, se não me engano. Enfim, o idioma, o nativo das obras dele é o alemão. Já essa edição aqui e essa tradução, ela possui direto do alemão para o português, o que é algo muito bom, algo muito positivo, porque tem uma perda menor de sentidos nas palavras, né? Porque é muito normal não ter como traduzir alguma coisa ou outra, e daí quando tem todas as interferências de idioma, tem uma perda muito grande da riqueza da leitura. E o rapaz responsável por essa tradução muito importante e muito bem feita é Modesto Carone, um ensaísta e escritor sorocabano que já faz quer dizer, já faz infelizmente, né, mas já vou falar o porquê infelizmente. Mas ele começou há muito tempo fazendo traduções direto do alemão para o português de obras de Kafka, acho que desde 1983, mais ou menos, alguma coisa assim. Infelizmente ele veio falecer em 2019, mas ele traduziu muitas obras de Kafka e deixou um trabalho de muita qualidade para nós desfrutar, né? Em relação a Kafka, eu vou falar bem brevemente dele, até porque eu quero deixar meio em aberto esse ponto. Vai que um dia, depois de eu trazer mais obras do Kafka para o canal, eu não posso trazer um vídeo falando sobre Kafka em si, e quem foi ele, e aprofundar mais na vida dele do que nas obras. Mas isso eu prefiro deixar um pouquinho mais pra frente. Então, se aprofundando não muito agora sobre a vida dele, Kafka foi um grande escritor ali do século XX, boêmio, e se destacou como autor de vários romances e contos que é muito conhecidos hoje em dia, como o caso de A Metamorfose, ou outras obras dele como A Carta ao Pai e O Processo, que também são duas obras que são recorrentes na nossa sociedade. Como eu citei no começo do vídeo, aquela pequena frase, que é a frase inicial, mas é um tanto quanto impactante, onde Gregor Samsa já está se metamorfoseando naquele inseto monstruoso e afins, a gente vê que a história ela já começa no seu clímax. Não é algo que fica pro final, que é o convencional para nós leitores, não é o que a gente espera. O que a gente espera é que esse clímax acontece no final e... Não, a história já começa no seu clímax. E esse único trecho, assim, ele é essencial para despertar aquela faísca de interesse do leitor com a obra, até para cativar ele e fazer com que ele continue desfrutando aquela obra de forma até mais profunda e com mais atenção, porque desde o início já é algo que chama muita atenção e você quer saber o desenrolar dessa história, é algo muito incomum, é algo fantasioso, e você quer ver como que ele vai lidar com isso, como que a sociedade vai lidar com isso. Então é algo que desde o início já chama muita atenção o livro na primeira frase, no primeiro trecho, ele já capta o leitor. E até por ser um livro muito curto, é algo que você fica vidrado mesmo, assim, você consegue ler tranquilamente em um dia, assim. E existem dois pontos, não exatamente relacionado com a história em si, que eu gostaria de citar,
Que o primeiro deles é... O livro ele é muito descritivo, né? Franz Kafka ele tem essa capacidade de descrever os cenários muito bem e descrever até mesmo, nesse caso desse livro, o inseto, que é uma descrição realmente muito profunda, assim, algo que você enxerga aquele inseto, você... Então, a descrição de Kafka faz com que você imagine todo aquele cenário e monte aquilo, que torna a leitura ainda mais envolvente e profunda, na minha opinião. O que às vezes as pessoas podem achar meio cansativo, e reconheço que às vezes em alguns livros eu já peguei livros extremamente descritivos e realmente torna a leitura muito pesada. Mas nesse caso não acontece. Até por ser uma leitura muito curta, é bem descritivo, mas é como se fosse o necessário para envolver o leitor ainda mais com a história, sabe? Para o leitor conseguir criar na cabeça dele o que ele precisa criar para desfrutar da história. O outro ponto é que apesar de já começar nesse clímax de Gregor se transformou num enorme inseto gigante, é sempre tratado com muita naturalidade por parte de Gregor, né? É um livro narrado em primeira pessoa, então sempre é narrado com muita tranquilidade, sabe? E aproveitando até esse ponto, a gente já entra no próximo assunto que eu quero falar sobre o livro. Quando Gregor ele se encontra, acorda e se encontra metamorfoseado naquele inseto enorme, ele fica mais preocupado a respeito do trabalho dele. Ele está preocupado porque ele tinha que pegar um trem para ir trabalhar e está atrasado. Então, mesmo que ele esteja um inseto enorme agora, e ele tem noção disso, ele ainda assim está mais preocupado com o trabalho dele. Então essa relação de Gregor com o trabalho dele é apresentada desde o início do livro. E isso vai sendo desenvolvido durante toda a trama. Só que desde o início a gente vê que apesar de ele ser muito conectado, assim, profundamente mesmo com o trabalho dele, não é algo que fazia necessariamente bem para ele. Ainda assim ele era muito dedicado a isso. Daí já entra mais numa relação com a família dele e seu provedor, essas coisas que também vou entrar um pouco mais a fundo daqui a pouco. Mas é até interessante citar que isso é bem fixo assim durante toda a história, que a história em si, ela é meio baseada numa sociedade patriarcal no sentido de que o homem é o provedor da casa, e isso também é algo que reflete na vida do próprio Franz Kafka, né? Então, isso é muito comum nessa obra, e não só nessa, como em outras obras, que tem muito do Kafka nos personagens dele, e a Metamorfose não foge disso. Então, esse quesito da sociedade patriarcal, o homem que provém e afins, isso era tão presente na vida de Kafka quanto na vida de Gregor, no caso de A Metamorfose. E isso a gente pode ver tanto a partir do nosso protagonista, que obviamente ele virou um inseto enorme e ele está preocupado só com o trabalho dele, quanto da família dele, que antes da família dele ver que ele se transformou num enorme inseto, eles estão mais preocupados achando que o filho dele está meio que vagabundeando, tentando passar a perna para não ir trabalhar, apesar de Gregor sempre ter sido um ótimo funcionário, sabe? Um exemplo da empresa. Então essa relação de preocupação excessiva de Gregor em prover os recursos financeiros para a casa dele e para a família dele, e Kafka também tinha um pouco disso, basicamente, assim, é algo que não é muito saudável no quesito de que nunca se sabe quando que esse papel sai do pai e passa pro filho. Então, tanto Kafka é totalmente uma relação muito ruim com o pai dele na vida real, né? E os seus protagonistas, seus personagens das suas obras não fogem muito disso. A gente vê nessa própria obra que a relação de Gregor com o pai dele é uma relação conturbada também. Apesar do pai dele não ter muito destaque, nem a mãe dele, a gente vê que o pouco destaque que tem não é uma relação muito saudável, assim, sabe? Não é muito apreciativa. E essa incapacidade de Gregor em continuar provendo para a família dele os recursos e afins traz uma série de reflexões muito melancólicas assim futuramente durante a história, porque ele se sente envergonhado e triste em tirar a sua família daquela zona de conforto onde ele já era o provedor da casa e agora eles têm que se virar, porque ele já não é mais capaz disso, ele não pode mais viver na sociedade na situação que ele está. É interessante falar agora um pouquinho sobre a família dele de forma mais descritiva. O pai dele já é um senhor com certa idade, tanto o pai dele quanto a mãe.
Então, são pessoas que não estão mais tão capacitadas em trabalhar assim, pelo menos na visão de Gregor. E ele também tem uma irmã mais nova ali, não lembro mais ou menos a idade dela, mas eu creio que sejam uns 18 anos por aí. E ele tinha orgulho realmente dessa vida que ele levava, sabe? Ele era uma pessoa muito amada e muito respeitada, e ele já tinha assumido esse papel de provedor da casa já fazia um tempo. E ele gostava de trazer essa tranquilidade pro pai e pra mãe, e pra irmã também, né? A irmã dele vai se tornar uma personagem muito importante durante a narrativa. Mas dá pra ver que ele tinha um apreço muito grande pela irmã dele, sabe? E queria poder investir nela, vamos dizer assim, e na vida dela. Mas bom, ao decorrer da história, Gregor vai se adaptando à sua nova situação e sua família também. Então, depois de um certo primeiro conflito que é quando ele entra em contato com a família dele pela primeira vez depois de ter se transformado no inseto, a gente tem uma situação totalmente desconfortável, né? Onde a família dele rejeita ele totalmente pela primeira vez, fica assustado realmente, porque é um inseto gigante, e ele passa a ficar um pouco mais isolado da casa dele. E daí nessa primeira parte assim, de isolamento, é quando a irmã dele começa a ter um destaque maior na história. Porque ela se auto-encarrega de cuidar das necessidades de Gregor, de todas as adaptações que teria que fazer no quarto, da alimentação dele e afins. E durante essa parte, Gregor realmente vai se adaptando, ele vai descobrindo que ele realmente gosta com seu novo paladar, né? Ele passa a rejeitar comidas que gostava antigamente para comer comida estragada, a forma que ele se locomove e afins, ele vai se adaptando ao seu novo corpo. E isso também passa para a família dele também vai passando por essa fase de transformação, de adaptação. Porém, Gregor, ele de repente é iluminado novamente com um raio de consciência e percebe que ele está inconscientemente virando realmente um animal, aquilo que ele rejeitava. É claro que existe um motivo que desencadeou isso, mas eu também não quero entrar muito a fundo, porque isso já é muito mais em relação à história, e eu não quero também contar a história toda, eu quero mais ou menos só contar o que ela quer passar. Mas ele tem essa consciência de volta de que ele está se transformando em um animal e que ele não quer isso, ele sente falta do que ele era antes, e isso acaba causando mais um conflito com ele e sua família. Esse livro ele é dividido em 3 capítulos, e cada capítulo ele acaba que no fim tem um certo conflito, que é quando ele entra em contato com a família dele e sempre acaba dando muito errado. Então no primeiro capítulo é quando ele entra em contato pela primeira vez e a família dele vê que ele se transformou num inseto horrível. O segundo contato é depois de ele ter essa certa consciência de que ele está virando um animal e ele quer de qualquer forma barrar isso, né? Pausar essa transformação. Então ele começa a ter tentativas desesperadas de virar quem ele era antigamente, o que também dá errado drasticamente. E após essa tentativa dar errado drasticamente, a gente tem uma das partes mais profundas do livro, que é esse terceiro capítulo, que é quando o Gregor ele é totalmente abandonado e esquecido. Apesar de ser um livro muito curto, os períodos de tempo eles passam muito rapidamente, sabe? São coisas muito grandes, realmente, tipo, passar um mês, assim, direto, durante a narrativa. Mas após esse conflito que mexe muito com a família dele, muda totalmente a relação dele e até mesmo aquela preocupação que a irmã tinha. A irmã era responsável por cuidar de Gregor, levar a alimentação para ele, tentar adaptar o quarto dele para uma melhor vivência. Mas ela acaba que, como toda a família vai se adaptando isso de forma até que rápida, por mais que passe meses assim, é algo que a gente dói um pouco ver, sabe, essa adaptação muito rápida. Acaba que ela arruma um trabalho, o pai arruma um trabalho e a mãe arruma um trabalho, então ninguém mais tem tempo para pensar sobre o Gregor. Então ninguém mais faz uma faxina naquele quarto, então o quarto fica extremamente empoeirado, fica numa situação realmente crítica e Gregor vai sendo totalmente esquecido realmente. Deixam lá a comida para ele, comeu, comeu, não comeu, que se dane. E durante esse período de esquecimento total, é o que vai mais assim impactando o leitor, pelo menos enquanto eu lia, que é o que mais chama atenção na obra, dessa relação com o drama que tanto falam que Metamorfose tem, né? É que uma pessoa que era
tão amada, era provedora da casa e respeitada pela família, em poucos meses passa a ser totalmente rejeitada e esquecida, né? O interessante é que, ao meu ver, não fica muito claro o porquê Gregor se transformou num inseto. Eu acho que até propositalmente Franz Kafka não deixa muito claro, porque deixa muito amplas possibilidades de interpretações, né? Mas Gregor é tirado de uma situação que era muito ruim para ele, muito penosa, né? Que era a relação dele com o trabalho excessivo. Ele é tirado dessa situação ruim e é colocado numa pior. Mas mesmo dele estando numa pior, ele pelo menos é livre dessa situação que antes perturbava ele e abre uma gama de novas perspectivas e interpretações para a vida dele e para o mundo ao redor dele. Mas isso faz muito mal para Gregor, né? Porque é consideravelmente um espaço muito curto de tempo que isso tudo acontece. Apesar de ser meses, são mudanças muito drásticas na forma de pensar e em contextos de vida totalmente diferentes. Isso gera realmente um conflito na cabeça de Gregor, isso nos é apresentado, porque ao mesmo tempo que ele está propício a virar um animal e se entregar a isso, ele ainda tem a vontade dele de ser humano. E isso acaba levando ele às tentativas desesperadas de estabelecer algum contato com a família dele, que é o que geralmente causa os conflitos que fere ele e essas coisas. E Gregor vai se aprofundando cada vez mais nessa crise e vai perdendo a sua própria identidade. E como eu já citei anteriormente, isso é o que realmente pega assim na leitura, porque enquanto ele vai se esquecendo dele mesmo e ele não tem a certeza de quem ele é, as pessoas também esquecem dele. Bom, deixei muita coisa de fora em relação à história, né, de forma mais profunda, as reflexões principalmente, as lições que tem, mas é que eu queria dar mais ou menos essa base, assim, para vocês terem uma noção de como que é o livro. Porque o meu objetivo com o canal é incentivar que vocês leiam essas obras. Então eu acho que já tá bom, acho que eu não preciso falar muito mais. Tem muita coisa muito mais interessante ainda, alguns aspectos descritivos, ambientes, essas coisas, situações, personagens que eu não citei, vai ter uma faxineira, vai ter uns inquilinos aí, e várias situações, assim, os conflitos que Gregor sofre são muito importantes na história. Mas é isso que torna a história tão especial e a leitura tão especial. Então eu prefiro não falar para vocês irem lá e ler esse livro. Eu recomendo com certeza essa edição, mas tem outra edição que eu acho muito legal também, que é da Antrofágica. É uma edição muito bonita, assim, ela é bem luxuosa, sabe? Ela tem umas ilustrações bem legais. Então, se você for comprar, compre essa ou a da Antrofágica, que vai ser show de bola, vai ser uma leitura muito boa. Querendo ou não, se você tá nesse mundo literário, em algum momento você vai ter que ler essa obra, porque é um clássico. Franz Kafka, ele vai surgir na sua vida de leitor em algum momento, então não tem como você fugir muito. Estou muito ansioso para comprar outras obras dele. Eu gostei bastante dessa edição aqui da Companhia das Letras, e eu vi que tem a coleção, né? Essa daqui é o primeiro volume da coleção do Kafka. Então eu pretendo comprar outros livros, mas basicamente é isso aí. Fiquei um tempo fora, mas voltei. E voltei com essa obra excelente, né? Essa novela muito boa de Kafka, muito profunda e que vale muito a pena ler. Assim, é um livro muito curto, então mesmo se você não gostar, você não vai ter perdido muito tempo da sua vida. Então vale a pena ler. É algo que é muito bom mesmo. E eu duvido muito que você leia esse livro e se arrependa. Se você se arrependeu, é porque você leu errado e boa. Mas muito obrigado pela atenção, agradeço se você continuou até aqui. Muito obrigado por todo o apoio que você tem dado aí. Acabou que eu fiquei todo esse tempo fora, mas vi como o canal acabou dando uma crescidinha mesmo assim. E os comentários de apoio, essas coisas, ajudam muito a produzir mais. Pretendo trazer outras coisas aí futuramente no canal. Então, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e tchau.